Olá, amizades! Sejam bem-vindos ao canal Fundo do Baú, o nosso espaço para relembrar fatos marcantes da cultura pop dos anos 90 e 2000. E nesse vídeo vamos relembrar histórias de renascimento de 5 famosos que sobreviveram a acidentes aéreos. Então, pega a pipoca porque essa é mais uma história do Fundo do Baú. E amizade, antes da gente entrar nesse túnel do tempo, eu já queria te pedir para você deixar o seu like agora, porque se esperar para o final do vídeo você esquece. E o like é muito importante para dar uma visibilidade maior para o canal e para o vídeo alcançar muito mais pessoas. E se você já é aquele tipo de pessoa que curte muito relembrar histórias que aconteceram na cultura pop dos anos 90 e 2000, no mundo dos famosos, já segue o canal, porque eu sempre tô trazendo aqui memórias dos nossos velhos tempos de infância e adolescência nos anos 90 e 2000. Bom, e sempre que acontece um desastre aéreo, é quase sempre que vai ser uma tragédia sem sobreviventes. Até pela altura e questões de física, né? É quase impossível que alguém consiga resistir à queda de um avião, um helicóptero ou um ultraleve. Mas não faltam casos em que um milagre, verdadeiro milagre, foi operado e as pessoas que estavam em acidentes aéreos conseguiram sobreviver. E no mundo dos famosos, a gente também tem registros de milagres que aconteceram, e nesse vídeo a gente vai relembrar 5 momentos que aconteceram tanto nos anos 90 quanto no início dos anos 2000. Bom, o caso mais recente aconteceu em maio de 2015 com os apresentadores Luciano Huck e Angélica. Os apresentadores, os 3 filhos do casal Joaquim Benício e Eva, as 2 babás, além de 2 tripulantes, decolaram da região do Pantanal, onde a Angélica na época estava com a família e com a equipe do Estrelas, gravando vários programas, quando eles iam voar em direção à capital de Mato Grosso, Campo Grande, em um bimotor. Mas após pouco menos de 1 hora que o piloto tinha levantado o voo, ele precisou fazer um pouso de emergência após o avião ter sofrido uma pane. O pouso aconteceu em uma fazenda ali da região onde o avião estava sobrevoando e todos os passageiros sobreviveram. Poucas horas após o acidente e depois de terem recebido os primeiros atendimentos, o Luciano Huck e a Angélica deram uma entrevista para a Rede Globo contando o que tinha acontecido, né? O Luciano falou numa entrevista que ele entendia um pouco de aviação, então ele foi na cabine do avião e viu que tinha alguma coisa estranha. Um dos sinais ali no painel que mostrava que os motores do avião estavam funcionando, um estava apagado. Então ele notou que só tinha um motor funcionando e ele perguntou para o piloto o que ia acontecer, e o piloto disse que ia tentar fazer um pouso forçado, mas que o avião estava, sim, caindo por conta dessa pane. Ele contou que a Angélica ficou muito desesperada, a própria Angélica confirmou, né? Ela disse que não se lembrava de ter gritado muito, ela disse que o Luciano falou que ela gritou muito, mas que ela se lembra do desespero, de ter olhado para os filhos, ter ficado com muito medo do que poderia acontecer. E ela ainda contou numa entrevista que ela pensou ou que eles iam se machucar muito, ou que eles iam morrer. Então ela disse que preferia que eles não se machucassem muito. E a Angélica, além de ter sido uma das que ficou mais apavorada durante todo o processo de pouso forçado do avião, ela também fisicamente foi a que sofreu um pouco mais, né? Ela teve um estiramento no músculo do pescoço e teve uma discreta lesão na região abdominal e pélvica. Minutos depois do piloto ter conseguido fazer esse pouso forçado, dentro dessa fazenda, o fazendeiro local se aproximou de carro e viu que tinha uma pessoa abanando um pano branco pedindo ajuda. Essa pessoa era o piloto, né? E esse fazendeiro chegou de carro e ficou preocupado, porque ele disse que a primeira coisa que ele pensou é que pudesse ter alguém muito machucado ali, né, no avião, mas que ele viu que estava todo mundo aparentemente bem. Então ele explicou que sugeriu de chamar um helicóptero para poder levá-los, né, mais rápido para socorro, mas que ele disse que a Angélica estava tão traumatizada com o pouso forçado, né, com toda a pane que tinha acontecido no avião, que ela pedia que ela não queria ir de helicóptero, que ela queria ser transferida de carro, que ela preferia ser removida de carro. E isso foi feito, eles foram removidos de carro, levados para a Santa Casa da cidade onde eles estavam. E o fazendeiro disse que os filhos, né, ficaram o tempo todo tentando acalmar a mãe. O Luciano disse que o Benício ficou com o rosto roxo, porque ele bateu com a cabeça, né, bateu com o rosto no lado do avião, na janela do avião. A Eva tinha ficado com uma marquinha roxa e eles achavam até que ela pudesse ter tido alguma coisa interna, mas na verdade foi porque ela estava no colo da babá e a babá apertou muito ela no desespero no momento que o pouso forçado estava acontecendo.
mas no final todo mundo ficou bem, né? O Luciano foi o que menos sofreu, né? Qualquer tipo de situação física. A questão foi mais psicológica mesmo, né? Até recentemente a Angélica contou que ela precisou de um tempo de terapia e de fazer outras práticas, né? Para que ela pudesse saber lidar com o medo que ela passou a ter de voar. E no ano de 2008, o baterista do Blink-182, Travis Barker, sofreu um acidente gravíssimo de avião que deixou 4 pessoas mortas. Bom, e após se apresentar em um festival de música na cidade de Columbia, nos Estados Unidos, o Travis, o amigo dele Adam Goldstein, que era conhecido como DJ AM, 2 membros da sua equipe e mais 2 membros da tripulação decolaram de um jatinho particular rumo a São Francisco. Só que pouco depois que o avião começou a decolar, a piloto, na época, reparou que estava saindo faíscas do avião. Na época, controladores de voo, de fato, notaram essas faíscas saindo do avião. Logo depois, o avião saiu da pista, se chocou contra alguns fios e postes e foi parar perto de uma estrada, né, que estava próxima da pista ali que o avião tinha começado a decolar. Anos depois foi constatado que os pneus da aeronave estavam em desgaste e que não havia sido feita a manutenção adequada nesse caso. Quando a piloto identificou esse problema, já era tarde demais para ela abortar o pouso, porque ela já tinha passado de uma velocidade específica que já não é mais possível fazer um pouso forçado. Mas mesmo assim, ela seguiu o recomendado pela aviação e forçou o pouso para não correr o risco de um acidente muito pior acontecer. E como não havia nem mais tempo e espaço para ela fazer esse pouso forçado, o avião acabou batendo em postes, em cercas e parando próximo de uma região de aterro, bem ao lado de uma rodovia. O avião logo começou a pegar fogo e o que salvou a vida do Travis e do amigo dele, o DJ AM, foi o fato do Travis ter levantado e corrido na direção da saída de emergência do avião. Ele conseguiu abrir a saída de emergência e saiu, e o DJ AM contou na época que ele simplesmente viu o que o amigo estava fazendo e foi atrás dele. Eles saíram do avião com o corpo em chamas e saíram correndo em direção à pista que estava do lado ali, né, a rodovia que estava do lado do local que a aeronave tinha caído, para pedir ajuda. E nos Estados Unidos é muito comum que os cidadãos recebam treinamentos de como reagir em casos de incêndio. E as pessoas que passavam ali na hora, que viram os dois com o corpo em chama, pediram para que eles se jogassem no chão e rolassem, para que as chamas pudessem apagar. Os dois foram internados em estado grave, com mais de 60% do corpo queimado, mas conseguiram se recuperar desse acidente. O DJ AM, o amigo do Travis, infelizmente faleceu no ano seguinte ao acidente por conta de uma overdose de drogas. E o Travis ficou muitos anos traumatizado com o acidente e ele demorou mais de 10 anos para conseguir novamente voar. Ele só voltou a pegar um voo recentemente, no ano de 2021, junto da sua então nova namorada, Kourtney Kardashian, que deu muito apoio para ele superar esse trauma. E no dia 4 de fevereiro de 2001, o vocalista do Paralamas do Sucesso, Herbert Viana, sofreu um grave acidente de ultraleve quando estava voando em direção à região dos Lagos, no Rio de Janeiro. O próprio Herbert pilotava a aeronave e ele estava na companhia da sua esposa, a jornalista Lucy Viana, e eles estavam indo para o aniversário da esposa de um outro roqueiro muito famoso dos anos 80, o Dado Villa-Lobos, da Legião Urbana. Bom, na época, algumas versões davam conta de que o acidente teria acontecido após Herbert ter feito algumas manobras radicais e deixado o ultraleve de ponta cabeça. Bom, muito se especulou sobre até que ponto, havia responsabilidade do Herbert sobre o acidente, mas depois de uma perícia minuciosa feita pelo Instituto de Tecnologia da Aeronáutica na aeronave, foi constatado que o modelo tinha uma falha em uma das asas, que quando o avião era exposto a altas temperaturas, essa asa sofria deterioração. Inclusive, após essa descoberta, o Herbert foi indenizado por conta dessa falha que foi identificada no aparelho. O ultraleve caiu no mar e a esposa do Herbert, a Lucy, morreu na hora, com apenas 36 anos, deixando 3 filhos órfãos. A menorzinha na época tinha 1 ano. O Herbert foi resgatado ainda com vida, mas foi levado às pressas para um hospital no Rio de Janeiro, em estado grave e em coma. Teve que passar por diversas cirurgias. Após 45 dias internados, ele saiu do hospital e começou um longo processo de reabilitação para reaprender a falar, a cantar, a trocar instrumentos.
Mas infelizmente ele ficou paraplégico e desde então ele vive em uma cadeira de rodas. Mas ele segue firme como um grande exemplo de superação depois de mais de 20 anos desse acidente que marcou muito o início dos anos 2000. Em setembro de 1998, o ator Danton Mello, que estava no ar na novela Torre de Babel e também apresentador do Globo Ecologia, fez uma viagem com a equipe do programa para fazer gravações no Monte Roraima. Ao sobrevoar a região com um helicóptero, a máquina sofreu uma pane e caiu a uma altura de mais de 3.000 metros. Danton mais tarde contou em entrevistas que ele se lembrava do momento em que ele percebeu a máquina caindo assim muito rápido, se aproximando do chão, né? Ele estava do lado direito da máquina, ele só lembra daquilo, né? A máquina se aproximando do chão, uma batida muito forte e depois ele apagou. Cerca de 6 horas depois, ele acordou sentindo muita dor. Por conta do lugar de difícil acesso, o socorro demorou mais de 30 horas para chegar até o local. No acidente, o operador de áudio que estava junto com o Danton e ele também sofreram uma hemorragia interna muito grave. Só que por conta da demora do socorro para chegar, o operador de áudio não resistiu e acabou falecendo no local. O Danton contou que ele sentia muita dor e que ele chegou a ver um helicóptero passando e não conseguindo visualizar que eles estavam ali. E ele ficou muito desesperado porque ele imaginou que eles não iriam encontrá-lo e que ele não sabia se conseguiria resistir diante de tanta dor que ele estava sentindo. Mas ele disse que depois ele foi muito resiliente e pensou, não, eu vou sair daqui, eu vou conseguir vencer essa. E ele chegou a dizer, eu até pensei que eu sairia de lá caminhando. O Danton teve uma membrana do intestino rompida e o intestino também paralisou. Logo que ele foi encontrado, ele foi removido para uma aldeia indígena para receber os primeiros socorros, porque era uma região realmente de muito difícil acesso, e só depois ele conseguiu ser transferido para uma UTI no Rio de Janeiro. Na época ele tinha apenas 23 anos e o fato de ser muito jovem ajudou bastante para que a recuperação dele tivesse sido plena. Pouco tempo depois que ele saiu do hospital, ele fez questão de voltar para as gravações da novela Torre de Babel e o autor, inclusive, fez uma adaptação para o personagem dele para que ele não precisasse se desgastar muito nas gravações. E embora ele não estivesse precisando usar uma cadeira de rodas na vida real, na novela o personagem acabou ficando usando cadeira de rodas por um tempo para que o Danton não se esforçasse tanto durante as gravações. Ele sempre fala que esse acidente mudou muito a vida dele, que ele se tornou uma pessoa muito mais espiritualizada e que ele sempre comemora o dia 14 de setembro como seu segundo aniversário de nascimento. E em setembro de 1997, o bicampeão de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi ficou mais de 11 horas perdido na região de Boa Esperança, noroeste de São Paulo, após ter saído de sua fazenda pilotando o seu próprio ultraleve para sobrevoar a região. O aparelho sofreu uma pane e caiu em uma região alagadiça a quase 100 metros de altura. O Emerson estava acompanhado do seu filho Luca, que na época tinha apenas 6 anos de idade. A queda foi amortecida pelo local ali alagadiço, né, em que o ultraleve caiu, mas mesmo assim o Emerson ficou assim bem ferido. Ele teve um problema na coluna e também fraturou a perna esquerda e teve um corte na testa. Luca não sofreu nenhuma lesão grave e ficou muito bem depois do acidente. Os bombeiros encontraram exatamente o local onde o Emerson estava após ouvir os gritos de socorro do piloto. Recebeu os primeiros socorros ali mesmo onde estava e logo depois ele foi transferido para São Paulo e um pouco depois ele foi transferido para os Estados Unidos para fazer uma cirurgia mais minuciosa. Ele foi operado no Hospital Jackson Memorial Hospital em Miami para reconstruir uma vértebra afetada, bem colocar 2 pinos de titânio na sua coluna. Além disso, o piloto teve que usar um colete de acrílico por 6 meses. Bom, amizades, esses foram os 5 acidentes aéreos que aconteceram com famosos, mas que graças a Deus eles conseguiram se salvar para contar suas histórias. Agora eu queria que você me contasse aqui nos comentários pra gente bater um papo, se você lembrava ou sabia de alguma dessas histórias, se você lembra de outras histórias também marcantes, de acidentes que aconteceram com famosos e que eles sobreviveram. E se você puder, compartilha esse conteúdo, que toda vez que o YouTube vê você interagindo aqui, ele recomenda para muito mais gente. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final, porque recordar é viver. Beijinhos!